Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é um tema de extrema importância, tá? Hemodiálise. Então, vamos lá. Quando eu falar que um paciente terá que realizar hemodiálise, o que eu vou pensar? Que ele está com algum problema em qual, órgão? Nos rins. Então, quando um paciente realiza hemodiálise, ele está com alguma deficiência, tá bom, gente? Nos rins. Tá? Ele está tendo o que? Uma falha na filtração sanguínea. Ele não está conseguindo realizar a filtração, né? Os glomérulos não conseguem realizar essa filtração da maneira que deveria ser. Né? Quando não acontece essa filtração adequada, eu tenho um acúmulo de quê, gente? De líquidos, né? Eu tenho um acúmulo de toxinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, tá bom? Eu tenho um aumento de edema, principalmente em membros inferiores. O que eu tenho que lembrar, gente? Que o potássio, ele em elevadas quantidades, ele pode causar uma arritmia cardíaca, tá? Então, eu tenho que ficar o quê? Atenta a essa questão. Se um paciente, ele não está apresentando diurese, está com muito edema, ele está com aumento de toxinas no sangue, se ele continuar, se ele permanecer com esse aumento de toxina, pode acontecer o quê? Pode acontecer desse paciente vir a apresentar alterações cardíacas. Então, a hemodiálise, gente, é um tratamento de quê? De substituição renal, tá? Ela vem substituir, gente, o que? A função dos meus rins, ok? É um tratamento que consiste o quê? Na remoção do líquido, na remoção das substâncias tóxicas do meu sangue. Por meio de quê? Por meio de uma máquina, por meio de um rim artificial. A maioria das vezes, esses pacientes que realizam a hemodiálise, tá, gente, são pacientes portadores de insuficiência renal aguda ou crônica. Aguda, algo que aconteceu o que? Súbito, né? E a crônica é aquela que vem o que? Lentamente. Pode ter outros casos, tá? Mas são casos mais raros. Então, o que prevalece mesmo é a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, tá? Nesses casos, o organismo ele já não consegue estar eliminando mais as toxinas, né? Devido que a falência do meu mecanismo, né, excretor, tá? Então ele não consegue, ele tem um acúmulo de substâncias tóxicas. Então, a hemodiálise, ela é uma máquina, tá? E ela é feita com a ajuda de quê? De um dialisador. O que é um dialisador, gente? É um filtro, tá? Então, o dialisador é um filtro, é um capilar, né? Ele é formado por um conjunto de quê, gente? De pequenos tubos, tá bom? Durante a diálise, parte do meu sangue é retirado através de quem? Da linha arterial. Então, o sangue que vai sair do paciente para ser filtrado, ele sai por veia o quê? Por meio de artéria, pela linha arterial. E ele retorna para o meu paciente pela linha o quê? Venosa, ok? Então, ele sai para ser filtrado pela linha arterial e ele retorna após livre de toxinas, né, pela linha venosa. O paciente, gente, acometido pela insuficiência renal, ele vai ser o quê? Ele vai ser conectado a uma máquina, tá bom, gente? Que vai o quê? Que vai puxar o seu sangue através de quê? De uma bomba circuladora, tá bom? Esse sangue, ele vai passar por quem? Por um filtro, o dialisador, tá? Que possui uma membrana semipermeável que vai ser capaz de quê? De retirar, de eliminar aquelas toxinas, aquelas substâncias em excesso, tá? O que temos que saber, gente, é que nesse dialisador, nessa máquina, ele existe a infusão de quê? De heparina. O que é a heparina? É um anticoagulante, tá? Tem a presença dessa heparina para evitar que o meu sangue o quê? Coagule dentro do sistema. Então, após realizar, né, essa limpeza, realizar essa filtração sanguínea, o sangue limpo, o sangue livre de toxinas retornará para o meu paciente e o dialisado com as toxinas é o que? Desprezado. Qual que é a média, né, gente, de realização de hemodiálise? Cada paciente, ele tem uma indicação,
tá? A média costuma ser, em geral, 3 vezes por semana, tá? E tem uma duração muito grande, são 4 horas. Então, acaba que meu paciente, 3 vezes por semana, 4 horas daquele dia, ele vai permanecer fazendo o quê? A hemodiálise, tá? Isso pode variar, tá, gente? Essa quantidade de dias por semana pode variar. Pode ter paciente que faça 2, pode ter paciente que faça 4, tá bom? Crianças, gente, e adultos, tá? Eles podem necessitar de um tempo maior, tá bom, gente? Então, essas 4 horas é uma média calculada, mas pode ser que esse tempo seja um pouco maior ou menor, tá bom? Da insuficiência renal aguda, que já estudamos anteriormente, né? O que acontece? Pessoas com os rins previamente normais, sem nenhuma lesão, eles são atacados por algum evento, né? Quais que são esses eventos? Por exemplo, uma sepse, né? De foco renal, intoxicações, entre outras, né? Esmagamento, entre outras. Essas sessões, quando o paciente tem insuficiência renal aguda, elas são sessões mais intensas do que os pacientes com insuficiência renal crônica, tá? Ela pode durar horas e serem diárias. Esses pacientes normalmente são considerados pacientes graves, né? E estarão internados em um centro de terapia intensiva. Os pacientes que serão submetidos à terapia de substituição renal, eles serão submetidos a uma pequena cirurgia, tá? Uma pequena cirurgia vascular, onde será ligado uma artéria a uma veia, criando um vaso periférico com alto fluxo e mais resistente às punções repetidas. Então, eu não posso chegar lá e puncionar o meu paciente num vaso fino, num vaso que é pouco resistente, tá? Então, esses pacientes irão passar por essa cirurgia, tá? Será ligado uma veia com uma artéria. Esse vaso, ele será um vaso de alto fluxo, tá? E é um vaso resistente, né? Que suporta várias punções. Então, gente, a veia, quando passa a receber esse fluxo da artéria, ela começa a se desenvolver, crescendo e engrossando a sua parede, tá? Com o tempo, a fístula adquire um aspecto mostrado na foto do slide aí a seguir, tá, gente? Então, o nome do procedimento onde vai estar realizando essa ligação de uma artéria com uma veia é a fabricação de uma fístula artério-venosa, tá? Ela adquire um aspecto grosso que conseguimos identificar, tá bom, gente? A olho nu. Eu coloquei uma foto no slide onde vocês consigam perceber o que é uma fístula artério-venosa, tá? Então, eu tenho que lembrar que trata-se de quê? De um grande vaso. Ele é um vaso bem visível, tá? Ele tem um alto fluxo, ele tem uma pressão de sangue que é facilmente puncionado. Porém, gente, a fístula, ela tem um problema, tá? Quando é realizada a fístula arteriovenosa, ela precisa de pelo menos 14 dias para se tornar pronta, apta para receber as punções, tá? Por agulhas mais grossas, por abocates maiores. Então, quando eu realizar a fístula, eu não posso realizar a fístula hoje e já puncionar ela no dia seguinte. Ela tem um tempo de amadurecimento que demora, em média, 14 dias. Porém, gente, infelizmente, nem todos os pacientes podem esperar um intervalo de 14 dias para começar a realizar uma hemodiálise, né? Então, vamos apresentar aqui logo à frente o que será realizado nesses pacientes, tá? Pacientes que precisam ser realizado a hemodiálise imediatamente, que não podem esperar, né, pelo processamento de uma fístula, eles não conseguem aguardar esse tempo de amadurecimento, será realizado um catéter, tá? É um catéter para hemodiálise, um catéter específico para a hemodiálise, tá? Ele é introduzido geralmente na veia jugular interna. Então, gente, jugular interna, tá? Quem faz essa punção é o médico, tá? Essa punção é realizada na jugular interna, tá bom?
localizada no pescoço, como já vimos, tá? Próximo. Esse procedimento, ele dura em média 30 minutos. É um tempo que curto, né? Então, esse procedimento para essa punção, ele dura em média 30 minutos. E logo após o término do procedimento, o paciente pode ser encaminhado para a hemodiálise. O catéter, ele não tem esse tempo de amadurecimento. Então, vamos lá, meninos. Quando eu falo de fístula, eu tenho que lembrar que a fístula é o meio correto, né? O meio mais fácil, né, de estar realizando as punções após, né? Então, a hemodiálise, gente, é o melhor, tá? Quando eu falo em hemodiálise, o melhor é a realização de quem? Da fístula, tá? Porém, o que acontece? A gente tem que pensar que tem paciente que não vai poder esperar 14 dias para o seu amadurecimento, tá? Tem gente que não vai conseguir. Agora, quando não consegue, a indicação é quem? O catéter de hemodiálise, né? É algo que temporário. Esse catéter de hemodiálise, ele é realizado pelo médico, essa punção. A maioria das vezes é realizada na jugular interna, jugular, tá, gente? Pescoço. E após o procedimento, o paciente já está o quê? Liberado para estar realizando as sessões de hemodiálise, tá? Isso acontece muito, gente, a fabricação desse catéter acontece muito em pacientes com insuficiência renal o quê? Aguda, tá, gente? Isso acontece muito com eles. Esse catéter também, tá, gente? Ele será o que? Ele terá duas vias, ele será um catéter duplo, tá? Onde tem a linha arterial e onde terá o que? A linha venosa, tá? Lembrando, o sangue sai para a máquina pela linha, o que? Arterial, e ele retorna pela linha, o que? Venosa. Mas, gente, esse catéter, ele tem o que? Um problema. Eles só podem permanecer no paciente 3 semanas. Tá? Por causa de quê? Por causa do risco de contaminação que esse catéter traz, tá? Então, através desse catéter pode ocorrer uma sepse de foco circulatório, por exemplo, né, de foco sanguíneo. Então, esse catéter, ele não é a escolha primordial. Ele é feito em caso de De emergência, onde o meu paciente não pode esperar. Tá? Então, ele tem a durabilidade de apenas 3 semanas em média. Pode até prolongar mais um pouco, mas esse prolongamento não pode ser demais, não pode ser muito intenso, pelo risco de contaminação, pelo risco de quê, gente? De infecção, tá? Então, alguns médicos, eles realizam esse catéter, tá? E logo em seguida realiza a fístula para quê? Para ter esse tempo de amadurecimento, se eles acharem que esse paciente necessitará, né, de uma terapia de substituição renal por mais de 3 semanas, tá? Então, vai depender muito do quadro médico, do quadro clínico que o meu paciente tá esperando. Vamos lembrar, catéter de hemodiálise é algo que provisório. Sempre que possível, ele deve ser substituído pela fístula arteriovenosa, tá? O catéter também, gente, ele tem algo ruim, ele não consegue manter um bom fluxo sanguíneo, tá? Quanto à fístula. Isso prejudica, tá? A hemodiálise, não torna-se uma hemodiálise tão frequente, tão eficaz quanto uma hemodiálise realizada por uma fístula, tá? A fístula também, ela tem um menor índice de infecção. Então, vamos lá, gente, vamos fazer um resuminho. Fístula. Quando eu falo de fístula, eu lembro que o que é realizado muito em pacientes crônicos, né? A fístula, ela reduz o tempo ela reduz a probabilidade de infecção, né? Ela tem um ótimo fluxo sanguíneo para estar realizando a hemodiálise, tá bom, gente? Já o catéter, ele é temporário, né? O catéter, ele pode ficar em média no máximo 3 semanas, tá? Então, essa média pode ser mudada? Sim, tá? Vai depender do quadro clínico. Então, em 3 semanas, o catéter, gente, ele pode ser utilizado imediatamente após o procedimento, tá?
porém o catéter ele não tem um bom fluxo sanguíneo para ter uma hemodiálise eficaz, além do alto risco de infecção. Quando, gente, eu vou estar realizando, né, quando eu vou estar orientando o paciente a fazer hemodiálise, o médico orientou e eu vou estar ali ajudando naquele processo, eu tenho que fornecer algumas orientações para aquele meu paciente. Primeiro, muitos pacientes são hipertensos, tá? Então fazem uso de quê? De antihipertensivo, losartana, captopril, né, amlodipino, entre outras. Porém, gente, o que acontece? No momento da hemodiálise, muitos pacientes apresentam hipotensão. Então, pode ser recomendado, tá? Uma orientação, uma observação da enfermagem, um contato com os médicos, pode ser o que? Orientado no dia da sessão, aquele paciente não fazer uso do antihipertensivo. Por causa de quê? Do alto risco deles apresentarem uma hipotensão, tá, gente? Mas isso é uma orientação em conjunto com uma equipe multiprofissional, né? Principalmente com a equipe médica, para eles estarem o quê? Orientando, tá? Então, se vocês perceberem que chegou na hemodiálise um dia, quem trabalhar aí, espero que sim, né? Que é algo muito interessante. E falar, eu sou hipertensa, hoje eu não tomei o meu remédio de pressão porque eu vou vir fazer hemodiálise. Ok, isso pode ter sido realmente uma orientação médica pelo risco de hipotensão. Muitos pacientes irão realizar, gente, o uso da eritropoetina, tá? O que é eritropoetina? A eritropoetina, gente, ela é uma glicoproteína, tá? E ela é sintetizada pelos rins e pelo fígado, tá? Ela tem a função de quê, gente? Ela tem a função de regulação da eritropoiese, tá? Então, ou seja, da produção de os glóbulos brancos em o quê? Em seres humanos, tá? Em alguns animais ela também atua. Porém, quando o meu rim ele está doente, ele não tem essa produção da maneira que seria necessário, né? Então, esse paciente, ele costuma ter o quê? Anemias frequentes. Quando esse paciente tem uma anemia frequente, ele costuma fazer o uso, tá, da eritropoetina, que ela é injeção subcutânea, a maioria das vezes. Porém, essa eritropoetina, gente, ela é algo totalmente o quê? Regulado, tem que ter um receituário médico, tem que ter uma indicação, exames laboratoriais para estar fazendo o quê? O controle. Então vamos no cuidado, né? Os cuidados de enfermagem durante a hemodiálise. Gente, antes da sessão, eu tenho que verificar os sinais vitais desse paciente, né? Para ver se tem algo alterado e verificar o peso também. Então, o peso eu sempre vou estar, gente, olhando, né? Antes e após, para ver essa retenção de líquido, né? Orientar meu paciente a esvaziar a bexiga, ir no banheiro antes da sessão, sendo que o que, gente? São 4 horas de sessão, tá? Se possível, tá realizando o que? A mensuração dessa quantidade de diurese, tá? Verificar sempre quais os medicamentos o paciente faz uso, administrar as medicações conforme prescrição médica. Então, durante a sessão, vou fazer algumas medicações conforme prescrição, vou ficar atento, gente, para alguns tipos de sangramento, como que sangramento nasal, sangramento que na gengiva, né? Alguns tipos de sangramento cutâneo, porque, gente, naquela máquina eu tenho uma concentração maior de heparina, que é um anticoagulante. Tá? Então, eu tenho que observar se esse meu paciente está tendo o quê, gente? Se esse paciente está apresentando pequenos sangramentos ou sangramentos intensos, tá bom? Eu tenho que observar, gente, e anotar sempre a presença de quê? De tremores, sonolência, náusea, vômito, tonturas, câimbras musculares. Também eu tenho que anotar, eu tenho que orientar tudo isso, tá? Providenciar, gente, dieta e hidratação durante a diálise não tem uma contraindicação, tá, gente? Porém, é algo que mais leve. Eu tenho que fazer o controle do balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? Tudo que eu vou ingerir, né? E tudo que eu vou eliminar. Eu vou ver como que vai ficar esse balanço hídrico. Meu paciente, ele recebeu mais e perdeu muito
Uai, então tem algo de errado. Nossa, mas eu dei para o meu paciente 1.000 ml de líquido, ele só eliminou 300. Uai, então tá ficando retido, pra gente ter esses critérios, tá, gente? Após a sessão, gente, os cuidados. Fazer curativo compressivo na região de quem dá fístula, tá? Verificar sempre os sinais vitais. Então, os sinais vitais eu tenho que pensar o quê? Antes, durante e após a sessão, né? Se tiver alguma medicação para ser realizada, né, conforme prescrição médica, orientar o paciente a não pegar peso com aquele braço, né, onde foi realizada a incisão, onde tem a fístula. Onde tem a fabricação da fístula, gente, o braço que tem a fístula não pode pegar peso, não pode aferir a pressão arterial, tá? Não pode administrar medicações nesse braço, tá, gente? A gente evita tá realizando essas medicações. Então, o braço que tem fístula sempre tem que ser indicado, né? Olha, eu tenho fístula nesse braço não pode aferir pressão, nesse braço não pode administrar medicações, né, venosas, por exemplo, nesse braço não posso ter pegar um peso muito intenso, tá? Sempre tenho que valorizar as queixas do meu paciente, eu escutar o meu paciente, ver qual a necessidade daquele paciente. Sempre, né? Eu, após o término da sessão, eu tenho que o quê? Eu tenho que limpar aquele dialisador, tá bom, gente? Eu tenho que limpar, eu tenho que fazer a desinfecção daquela máquina, tá? Aí cada serviço, gente, coloca essa limpeza como uma função. Tem equipe que cada profissional que está naquele aparelho, ele tem a função de estar realizando a desinfecção dele, tem os profissionais que são preparados apenas para fazer a desinfecção desse aparelho, aí vai de cada empresa mesmo, tá? Complicações. Quais que podem ser as complicações, né, que podem ocorrer? Câimbras musculares, hipotensão, embolia gasosa, né? Porque pode apresentar ar no meu sistema, né? Se apresenta um ar no meu sistema, pode sim ocasionar uma embolia nesse paciente. Ele pode apresentar uma hipovolemia, uma redução do volume, tá, gente? Porque o sangue está passando numa máquina. Se esse paciente ele tem náuseas, se esse paciente tem vômitos intensos, ele pode apresentar uma hipovolemia, tá? Choques, tá? Pode apresentar algum choque também, né? Temos o choque hipovolêmico, que é algo mais raro, tem que ter uma redução do volume bem mais intensa, tá? Pode apresentar convulsões, tá? Mas essas convulsões são algo extremamente raro, mas pode sim apresentar. Pode ocorrer, gente, o extravasamento sanguíneo, né? Ocorre quando, por exemplo, as linhas sanguíneas se desconectam acidentalmente, né? Ou quando as agulhas, né, da diálise são o quê? Deslocadas acidentalmente. Então, posso ter o quê? Esse extravasamento. Por isso que o paciente de hemodiálise, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter um olhar para aquele paciente, tá? Pode apresentar arritmias, né? Alteração de quem, gente? Dos ritmos cardíacos, né? Podem resultar de alterações eletrolíticas, né, do pH, a partir da remoção de quê? De medicamentos antiarrítmicos durante a hemodiálise. Então, gente, esse foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou estar postando para vocês a apostila que já vem junto hemodiálise e diálise peritoneal, tá? Hoje o nosso estudo foi apenas dar o que? Hemodiálise, tá? Porém, amanhã vamos dar continuidade com o tema diálise peritoneal, tá bom? Abraço para vocês, qualquer dúvida estou à disposição.